Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é sobre meios de comunicação, passado e presente, aula de história, conforme o cronograma que a gente passou lá no grupo para vocês. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho da história do passado, como foi a história dos meios de comunicação no passado e como é hoje, né? O que mudou durante todo esse tempo, no passado como foi, o que mudou hoje com toda a tecnologia existente, né, desde das primeiras pessoas até o dia de hoje, 2020. Então aqui, vocês conhecem essa figura? Já ouviu falar, ouviu em algum lugar, uma foto na internet, ou na televisão, ou no jornal? Pois é, para quem não conhece, essa é a Muralha da China, né? É o ponto mais alto do mundo, né? O único monumento visto na Lua, né? Então, se a gente um dia tiver a oportunidade de chegar na Lua, a única coisa visível da Terra é as muralhas da China. Então, é uma curiosidade para vocês, né? Então, aqui é um exemplo dos primeiros modos de comunicação, né? Que vocês podem ver aqui. Então, os primeiros sinais de comunicação, eles foram feitos através de fogo das tochas, né? Então, eles usavam o fogo das tochas para avisar as pessoas sobre alguma coisa, algum fato, uma reunião, ou sobre uma forma de se comunicar de qualquer jeito, né? Tudo que eles queriam falar, eles faziam fogo nas tochas nessa época das muralhas da China. Desenhos rupestres. Esses desenhos, o quê? Eles faziam desenhos nas cavernas, faziam desenho nas pedras, faziam desenho em madeiras, então também era uma forma de comunicação. Colorido das bandeiras, né? Até hoje, né? O colorido das bandeiras quer dizer o quê? O branco da paz, o vermelho quer dizer guerra, fogo, sinal de perigo, né? O verde quer dizer relacionado ao meio ambiente. Então, né? As cores também fazem parte dos meios de comunicação. Mas então, prof, como que as pessoas se comunicavam? Nessa época, eram-se usados o quê? Manuscritos. O que acontecia? As pessoas escreviam os livros todos à mão, né? Então, ele escrevia tudo à mão, aquele livro, ele escrevia as escritas e imagina que demoravam anos e anos para que esse livro ficasse pronto. Então, o homem pensou, nossa, isso vai dar muito trabalho. Então, eu não vou ter como demorar um ano para escrever um livro, depois vou demorar mais um ano para escrever. Então, essa parte era muito complicada. Então, as pessoas não podiam esperar tanto tempo assim para que um livro ficasse pronto, até porque várias pessoas queriam ler. Então, isso não era possível, né? Então, o que eles pensaram? Vamos fazer estes livros impressos, né? Então, o que eram os livros impressos? Quem inventou os livros impressos foi a China, há quase 1000 anos, e foi inventado por Picheng. Ele fez um livro impresso numa cerâmica, né? Então, ele fez os símbolos da China na cerâmica. Então, as primeiras escritas impressas, elas são de origem chinesa. Eram através de símbolos e a linguagem chinesa que eles usavam na época. Pois então, aí os europeus pensaram assim, nossa, mas se os chineses conseguem fazer a escrita e imprimir essa escrita, eu também quero fazer. Mas, prof, era imprimido em computador? Não, essa impressão era feita através de um aparelho muito antigo, né? Tipo, de uma impressora gigante, assim, igual hoje tem nas gráficas, né? Então, esse aparelho, ele era usado. Então, lá um europeu muito esperto pensou, eu vou fazer os livros impressos. E o que aconteceu? Gutenberg, 400 anos depois da primeira escrita impressa, Gutenberg fez o livro impresso. Então, os europeus aproveitaram a oportunidade dos chineses e fizeram o livro impresso. Aí, depois disso, né, o homem já possuía livros, ele não precisava mais estar escrevendo o livro com a mão, né? Então, Gutenberg ele criou a letra de forma, a letra de imprensa, e através dali se podia tirar quantas cópias do livro quisesse.
hoje chamado de tiragem, né, de edição, né? Outro, depois disso, as pessoas pensaram assim, mas poxa, eu preciso me comunicar melhor, eu quero me comunicar com pessoas de outras cidades, outros países, né, em qualquer lugar do mundo. Então, pensando nisso, o rádio fez com que isso se tornasse realidade. O rádio era uma forma de áudio, né, que eu escuto, que chegou ao Brasil em 1923, tocando músicas e apresentando propagandas. Então, né, o rádio ele não só chegou divulgando músicas de ópera, músicas clássicas, que naquela época não existiam as músicas como hoje. Eram músicas clássicas, né? Então, ele tocou músicas e apresentavam propagandas. Então, ali já se criava o quê? Uma nova forma de renda, né? Porque as propagandas eram cobradas. Então, era preciso fazer com que a rádio apresentava propaganda e era cobrada. Então, a renda ali começou os primeiros anúncios publicitários no mundo, né? Através do rádio. Aí, em 1888, Dom João criou o primeiro jornal, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Então, a televisão, ela chegou no ano de 1950 no Brasil, com destaque para a TV Tupi. A TV Tupi era uma TV em preto e branco. Não existia TV colorida. Nessa época, só se passavam novelas, se passavam jornais, né? Algum tipo de programas, né? Então, 22 anos após ser criado a TV Tupi, aí surgiu a TV colorida, né? Então, o Brasil ficou 22 anos sem a TV colorida. Então, depois, no ano de 1972, né? Chegou a TV colorida. Aí, a internet veio para ajudar as pessoas a se comunicarem no mundo com uma forma mais direta, né? Resposta instantânea, né? Hoje a internet você consegue falar com alguém em apenas um segundo. Uma pessoa recebe mensagem, por exemplo, lá no Japão, em um segundo. Que você pode mandar a mensagem ali no WhatsApp, você pode mandar no Facebook, você pode mandar em várias coisas. Mas a primeira internet, claro que ela existiu e não existia essas redes sociais e nem WhatsApp, né, pessoal? Existia primeiro os e-mails, existiam os messengers, né? A prof até acessava, né, quando a prof era mais nova, esses messengers, mas a internet não veio com esse fim, né? Os primeiros fins eram o quê? Para informativos e comerciais, né? E bolsa de valores, negócios, né? Então, era mais de cunho financeiro e comercial e informativo, né? Por causa de jornais, TV. Então, ela veio para ajudar a melhorar nessa questão. E depois, né, o chamado celular, que vocês conhecem muito bem. Ele foi criado no ano de 1973. Ele pesava 1 quilo e a sua bateria durava 20 minutos. Pensem bem, né? Hoje você consegue usar o teu celular durante quase 20 horas, né? Aí você vai colocar carregar. Mas nessa época, a bateria durava 20 minutos. Então, não era possível, por exemplo, a pessoa sair de casa e o celular não descarregar, né? E imagina você carregando aqui, vamos dizer, na tua mão aqui, 1 quilo, pesando na tua mão, para você poder falar com uma pessoa, né? Hoje o celular, ele é bem mais leve e a sua bateria dura muito mais, né? Então, a tecnologia evoluiu, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, na página 64, olha só, o vice-presidente da Motorola, ele tá com um celular. Olha, percebam o tamanho do celular que está na mão dele. Então, esse foi o primeiro celular criado no mundo para uso, né? E ele foi criado por Martin Cooper. Em Brasília, né? No Brasil, ele chegou no ano de 1990. Então, o celular só chegou no Brasil no ano de 1990. Né? E
pensem bem, ó, 1973 e 1990 é bastante tempo, né? Mas provavelmente, quando chegou no Brasil, o celular estava muito mais moderno, né? Muito mais leve e a sua bateria durava muito mais. Então, pessoal, entenderam? Espero que sim, né? Então, a prof passou para vocês mais ou menos uma ideia de como era a comunicação antes e como é hoje em dia, né? Percebam como evoluiu, né? Teve uma evolução bem grande. Já imaginaram que antigamente se usavam só fogo de tochas, desenhos rupestres, colorido das bandeiras? Então, né, gente, se mudou muito. Hoje, se é 1 segundo, você consegue se comunicar com qualquer pessoa do mundo. E aqui, né, gente, era direcionado. Somente alguns metros de distância, ou quem estava perto, ou quem estava próximo a você, senão você não viria, né? Então, percebam a evolução dos nossos meios de comunicação, que vieram para informar, ajudar, melhorar a nossa vida, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!